mas a gente vai chamar aqui, abrir espaço, prioridade para o Michel, que trabalha com o Adilson Martins, tem uma concentração de alunos e muita gente aí na frente do Instituto nesta segunda-feira, né, meu querido? Um bom dia e bom trabalho para você, para o Adilson Martins. Oi, Tony, bom dia para você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Voz do Litoral desta segunda-feira. A gente começa o programa agora, é claro, trazendo uma cobertura completa sobre as últimas horas deste episódio extremamente triste aqui no prédio do Instituto Estadual de Educação na cidade de Paranaguá. Esse incêndio que começou no final da manhã do último sábado acabou se escalando, ficando cada vez mais perigoso e mais grave com o passar dos minutos, até que, de fato, a população do litoral do Paraná viu esse prédio de quase 100 anos de história ser praticamente todo consumido pelas chamas. A gente vê aqui agora, é claro, uma concentração de alunos, ex-alunos, professores também, que fazem por aqui uma espécie de protesto. É claro que tem toda a questão do luto, a sensibilidade, a tristeza em ver o prédio onde eles estudavam dessa maneira, mas agora também eles pedem por reconstrução e que a história do Instituto de Educação não seja apagada. Tony, você e agora o pessoal de casa acompanham a partir de agora uma reportagem completa. A gente mostra nessa reportagem o passo a passo desse incêndio devastador aqui no Instituto de Educação. O incêndio que começou ao 12h17, o primeiro acionamento das equipes do Corpo de Bombeiros, que cerca de 3 horas depois acabou trazendo esse cenário de completa destruição. Você acompanha a partir de agora a reportagem completa do dia em que o Instituto de Educação de Paranaguá foi consumido pelas chamas. É muito pesado, é muito forte essa imagem que a gente vê agora das chamas consumindo quase que totalmente essa parte esquerda aqui, esse lado, né, que faz muro com a empresa Rocha. É uma cena muito triste, Pierre, uma chama muito forte aqui. Também agora a gente vê lá em cima como as chamas já avançaram também, Pierre. Agora a gente tem a confirmação que a chama também está lá na parte de cima do Instituto. O que vem realmente, Pierre, é a confirmação de que o prédio todo já está consumido, o prédio todo já está comprometido por essas chamas que começaram na parte de baixo, começaram aqui no porão, mas que a gente vê que já está no pavimento de cima e do meio do prédio, Pierre. Quando eu cheguei, eu vi sala a sala sendo alastrada pelo fogo. Foi muito difícil, muito difícil. Eu não fui pro lado de lá para ver como que está a situação e, assim, ali nós temos momentos, ali nós temos aprendizagem, nós temos vivências com os alunos, ali é tratado com vida. Nosso ambiente escolar ali era um momento muito especial e olha só, a gente em segundos, em horas, em minutos a gente vê tudo destruído. Grande parte da história do ensino de Paranaguá literalmente foi destruída em poucas horas. Quase 100 anos de história não aguentaram as chamas intensas que duraram cerca de 3 horas. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao 12h mais 17 minutos do último sábado. Funcionários da empresa Rocha, que fica ao lado da instituição de ensino, perceberam a situação. Neste momento já havia muita fumaça e as chamas eram intensas no pavimento inferior. Tudo leva a crer que o fogo começou no porão do prédio, onde funcionava o arquivo morto. A gente está tentando entender, inclusive, aqui o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros está lá do outro lado, Pierre, lá pela rua Comendador Correia Júnior, quando de fato o foco desse incêndio é aqui desse lado, onde nós estamos agora mostrando essas imagens, de fato, onde o fogo iniciou. Primeiramente é a fase de reconhecimento da ocorrência, né? Então, existe um militar responsável para fazer esse reconhecimento. E ele, a partir do momento que ele chega, é a primeira atitude que ele toma fazer isso. Mas como a estrutura, quando eles chegaram, e aquilo que eu falei anteriormente, né, ela
ela tem muito material combustível, então às vezes o foco principal ele é mascarado, por quê? Porque já ocorreu ignição em outros pontos em virtude aí da característica da estrutura, né? Com muito material combustível que nós temos aí. Não é só madeira, nós temos muitos livros ali também que contribuíram para essa propagação, né? Menos de 1 hora após a chegada do Corpo de Bombeiros, os militares já afirmaram que todo o prédio estava comprometido, que já havia chamas em todas as faces do local. O trabalho era focado em evitar que o fogo se espalhasse para outras edificações, como a empresa ao lado e a universidade que fica atrás. A gente vê as chamas tanto na parte de baixo, quando a gente chegou aqui, as chamas só estavam nessa parte de baixo, na parte do porão aqui nesse lado esquerdo da imagem que você vê agora. Mas neste momento, PR, a gente vê que as chamas já consumiram totalmente o prédio do Instituto de Educação. É muito triste, PR, é muito triste realmente essa cena que a gente está vendo por aqui. É muito triste realmente essa situação que a gente vê por aqui agora, o prédio centenário, um prédio tão tradicional, o mais tradicional do ensino aqui do litoral paranaense, sendo consumido pelas chamas neste momento. Mesmo na fase de rescaldo, que chega na fase final, pode haver reignição em algumas partes, principalmente daquelas partes que é onde tem muito material combustível. Então a água ela não consegue penetrar em todos os ambientes, em toda a estrutura que está em chama, então ele apaga superficialmente e depois ele volta a ter reignição. Então o trabalho de rescaldo que vai se iniciar é justamente para fazer isso. Revirar todo o entulho, todo o material que não foi queimado ainda para a gente fazer a extinção dessas chamas para evitar a reignição do incêndio. Com o avançar dos minutos, era possível ver o Instituto Estadual de Educação ruindo. Quem estava próximo ao prédio escutava barulhos de destruição. O estalar das madeiras sendo consumidas pelas chamas. Vidros caindo e quebrando. Ao fundo era possível ouvir o choro de alunos, ex-alunos e professores. Era notória a perda e o sentimento que 100 anos de história estavam ruindo ali na frente de tanta gente. As pessoas acompanharam a cada minuto novos focos de incêndio, que neste momento já apareciam em todas as janelas do Instituto de Educação. O fogo não atingiu apenas paredes, ele avançou sobre memórias. O prédio histórico, inaugurado em 1927 e reconhecido como Patrimônio Cultural do Paraná, teve sua estrutura gravemente comprometida. O telhado desabou, as janelas foram destruídas e as salas que um dia abrigaram vozes e risos foram agora tomadas pelo silêncio das cinzas. Eu vi agora há pouco aqui das equipes do Corpo de Bombeiros que nada mais pode ser feito, que eles estão aqui com a questão da água muito baixa para esse tipo de incêndio, para esse tipo de situação que acaba se apresentando ser muito grave neste momento e que de fato eles não vão mais conseguir preservar aqui o prédio. E sim agora realmente só fazer com que as chamas não sejam alastradas para outros lugares, para a faculdade que fica logo atrás, também para a empresa que fica aqui do lado esquerdo de onde nós estamos agora. É um prédio escolar, carrega toda uma história, não é só a história de Paranaguá, é a história do Paraná, a história da educação no Brasil. Ele é carregado de simbolismo, né? Infelizmente, viemos a passar por essa situação e agora deixar os profissionais trabalharem, a verificar o que aconteceu e dar graças a Deus por ser um período onde não estamos com nenhum funcionário, nenhum estudante dentro da escola, mas é uma perda gigantesca para todos nós. A princípio, toda a parte elétrica, né, ela foi verificada para que não tivesse transmissão de energia. A reposição de água, né, nós fizemos o acionamento da nossa equipe. Gostaria até de agradecer ao pessoal do Plano de Auxílio Mútuo do Porto Pan, que atendeu prontamente a Defesa Civil do município quando mantivemos contato, mandaram um veículo de apoio para que nós pudéssemos fazer essa complementação ao recurso inicial que o Corpo de Bombeiros tem. 3 horas e 30 minutos da tarde deste sábado. Mais de 3 horas de trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. E agora, de fato, eles afirmam que todas as chamas já foram controladas nesse grande incêndio no Instituto Estadual de Educação, na região central da cidade de Paranaguá. Neste momento, as equipes fazem um trabalho de rescaldo para evitar que as chamas voltem a acontecer aqui no local. Pessoas que também estavam ajudando, como algumas empresas, já guardam os equipamentos. Parte final do trabalho
nesse capítulo triste da educação da cidade de Paranaguá. Centenas de alunos ficaram sem um lar de ensino neste primeiro momento. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação, já planejam a relocação desses alunos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior ordenou que o trabalho de restauro do espaço seja realizado de forma emergencial. Então, logo isso possamos, a gente entra com a parte de reconstrução, né? Então, nós vamos contratar os projetos de restauro lá pelo Fundepar, para que a gente depois possa vir com a obra propriamente dita e devolver, né, aqui para Paranaguá esse instituto, esse prédio histórico tombado, né, que infelizmente a gente está vendo aqui foi consumido pelo incêndio. As imagens do dia seguinte são devastadoras. A certeza que o prédio de 99 anos do Instituto Estadual de Educação foi completamente comprometido. A agitação de um sábado de muito trabalho deu espaço a um domingo de extremo silêncio. O que por década foi cenário de sonhos, aprendizados e histórias, se viu envolto por uma densa coluna de fumaça, que podia ser vista de muito longe. Era o sinal que algo extremamente valoroso estava sendo perdido. Paranaguá inteira sentiu o impacto, porque ali não era apenas um prédio. Era o lugar onde gerações foram formadas, onde professores dedicaram suas vidas, onde amizades começaram e futuros foram desenhados. Entre os escombros, permanece viva a memória de tudo que o Instituto representou. E, acima de tudo, permanece a certeza que nenhuma chama é capaz de apagar o valor da educação e das histórias que ela constrói. E, Tony, a gente espera que o Instituto Estadual de Educação, muito em breve, volte a contar tantas histórias aqui na cidade de Paranaguá. Tantas pessoas que passaram por aqui, são tantos jovens, adolescentes que estão aqui agora nessa manifestação, mas também tiveram pais que estudaram, passaram por aqui, professores que foram formados no magistério aqui também do Instituto de Educação. Então, realmente, é um prédio que carrega muita história e que, infelizmente, passou aí por esse episódio extremamente triste no comecinho da tarde do último sábado. Por aqui ainda, Tony, continuam muitas perguntas. É claro, a questão do que teria levado o incêndio, o que teria acontecido. Vai acontecer, inclusive, uma perícia aqui no prédio, que com certeza vai apurar também as causas desse incidente, mas também a atuação do Corpo de Bombeiros, a pergunta se o equipamento disponível era o suficiente para atendimento desse tipo de situação. Então, são várias perguntas que a comunidade de Paranaguá como um todo ainda fazem 2 dias após esse incêndio de grandes proporções. Tony. 2 coisas só, Michel. Primeiro delas, quero mandar toda a nossa solidariedade a toda essa gente que está aí, essa rapaziada. Tem muita gente que me mandaram mensagem que eu não tenho a menor ideia de quem são. Ontem mandaram mensagem para mim e pedindo a presença da TVCI. Eu respeito todos os nossos colegas de imprensa, sem dúvida nenhuma, e todos eles sabem disso, o carinho que eu tenho por eles, a gente está sempre conversando. Mas eu também tenho que admitir que as pessoas fazem questão da presença da TVCI nos locais. E os alunos ontem me mandavam mensagem: por favor, seu Tony, o senhor manda lá a turma, lá a nossa equipe, tá? A equipe de vocês. Eu, claro, com certeza a TVCI, nem eu vou precisar pedir, a TVCI estará presente. E nós estamos aí. E você vê a reação deles, a psicologia explica isso, né? Alguns estão assim olhando para o prédio, outros estão perplexos, outros estão dando risada. Essa risada é o sistema nervoso. Não é uma risada irônica, uma risada de deboche, não. É uma risada do sistema nervoso mesmo.
porque você olha ali e você não sabe o que fazer. Eles queriam estar em sala de aula. Isso era uma coisa que eu queria dizer. E a segunda, eu me emocionei muito também, e quero te dizer, eu quero te dar parabéns pela tua cobertura, porque parte dela você chorou. Eu te conheço, eu percebi que você narrou chorando. Isso é profissionalismo, é sentimento, porque você também é profissional, mas é um ser humano. E alguém pode perguntar assim, por que você se emociona? Você não tem nada a ver com esse lugar aí, você não estudou aí, você não tem... Então, eu brigo por Paranaguá, brigo. Eu não estou aqui pelo meu salário, não só. Não estou aqui porque eu preciso trabalhar, não. Eu estou aqui porque eu também quero o melhor por essa cidade. E ontem até bati boca com um cara, porque ele falou assim, uma hora, Michel, ele falou assim para mim, ele mandou assim uma mensagem, uma mensagem de um dos nossos cinegrafistas, fez uma imagem, e ele falou assim, não tem um ângulo melhor para você fazer, que imagem ruim. Eu falei, olha, seu idiota, seu imbecil, você está preocupado com o ângulo de imagem, você não está vendo a gravidade do que aconteceu, você está perdendo o teu tempo para fazer uma crítica, sabe? Eu fico indignado com essas coisas, mas isso que eu queria te cumprimentar, porque você se emocionou, porque você é estudante, porque você é um menino do bem, você levou essa informação, chamou a atenção de muita gente, parabéns, a equipe toda da TVCI, eu em casa chorando, por Deus do céu, como praticamente chorei aqui agora, porque a gente quer o melhor para a cidade de Paranaguá, e eu acho que Paranaguá não merecia isso nesse momento, mas a gente tem que enfrentar, né, Michel? E Tony, toda a cobertura do último sábado, ela foi extremamente pesada, exaustiva mesmo, não só na parte física, mas também na parte emocional, porque a gente via de fato ali o escalar dessas chamas, que começou na parte de baixo, foi subindo, depois atingindo todas as outras salas. Então, de fato, viu, Tony, quem acompanhou aqui a nossa transmissão, acompanhou passo a passo da gravidade desse incêndio. E me cortou muito, Tony, o coração, quando eu vi a sala que eu estudei por 3 anos durante o ensino médio, 2010 a 2012, aquela sala que foi cenário ali, né, de estudo, mas também de muita conversa, de muita brincadeira, parte da minha formação como profissional, como pessoa, passou ali pelaquela sala do 3º C, e realmente eu não consegui segurar a emoção. Pedi desculpas, perdão por diversas vezes para quem estava nos acompanhando, porque muitas vezes a gente não consegue separar essa parte do profissional da parte do sentimento, mas a história estava sendo escrita ali na nossa frente de uma forma muito forte, de uma forma muito agressiva. Então realmente ficou difícil a gente conter a emoção, conter as lágrimas, porque de fato, Tony, a gente acompanhou aqui ao vivo um episódio muito triste da nossa história, a história da educação aqui do litoral do Paraná. Então, o que me deixava também, Tony, muito angustiado, que eu tinha que estar aqui exercendo o meu trabalho, exercendo a minha função de passar a informação, de estar conversando com o pessoal de casa, mas ao mesmo tempo a gente via aquele fogo escalando, a gente via as equipes do Corpo de Bombeiros, muitas vezes por falta de equipamento, sendo até ali um trabalho ineficaz, precisando de ajuda de outras empresas, esticando mangueira para pegar água de hidrante de um prédio particular aqui da esquina. A gente vê que nada que eles estavam fazendo era suficiente. Até que cerca de 30 minutos depois ali do início do incêndio, eu escuto de um bombeiro falando, olha, a gente não tem mais o que fazer, a gente não vai mais conseguir conter as chamas. A única coisa que a gente pode fazer é evitar que as chamas acabem aí também se propagando ali para a faculdade que fica atrás, para a empresa que fica ao lado. Então, Tony,
A cada notícia, a cada atualização que a gente ia recebendo por aqui, é como se a gente levasse um soco na boca do estômago. Era difícil realmente, Tony, separar a parte do profissional, a parte do Michel jornalista, mas também da parte do Michel adolescente, jovem, que andava aqui por esses corredores, que andava aqui por essas salas e que realmente, né, esse lugar aqui fez parte muito importante da minha vida também, Tony.